Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Excel Iniciante. Nessa aula, nós vamos abordar a interface do Excel, aprendendo um pouco mais como que ele funciona e principalmente como que eu faço para abrir o Excel. Parece uma coisa bem simples, mas existem algumas maneiras de você fazer isso. Aqui no meu computador, por exemplo, eu já deixei o Excel, eu deixo todo o pacote Office, são os programas que eu mais utilizo, aqui na minha barra de tarefas. Então eu consigo clicar uma vez em cima dele e já abrir o Excel para começar a utilizar. Tem uma outra maneira também que é muito interessante, que é você clicando com o botão direito na área de trabalho. Você tem uma opção aqui chamada de novo, e eu consigo abrir um novo documento do Microsoft Excel, assim como também de outros programas. Qual o diferencial de fazer pelo novo? Aqui o seu arquivo já vai ficar salvo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a importância de já salvar o arquivo logo no início, para você não acabar fazendo todo um trabalho, e aí vai que o seu computador desliga ou acontece alguma situação e você acaba perdendo ali tudo que você fez. Né? Isso acontece bastante. Tem uma outra forma também, que é você acessando pelo menu inicial, você vai encontrar todos os programas aqui em ordem alfabética. Entre eles também tem o Excel, e também nós temos aqui a nossa barra de pesquisa do computador, que você consegue localizar o Excel fazendo uma busca por aqui, tá? Então se eu clicar ele vai abrir. No meu caso eu vou abrir aqui pela barra de tarefas mesmo, não faria diferença, né? Abrir por aqui também. Clica apenas uma vez, eu já vou ter acesso. Então esse visual inicial do Microsoft Excel, ele é um visual que tem nos programas do pacote Office. Como que funciona? Você tem a possibilidade de criar um novo arquivo em branco, nesse caso aqui do Excel, ele traz uma nova pasta de trabalho em branco. E tem um negócio dentro do Excel que eu acho muito interessante, que ele traz aqui um tour, né? Você consegue entender um pouco mais sobre o Excel, e você também tem até uma introdução, né? Você tem aqui uma orientação, quase como se fosse realmente ali um curso iniciante, você vai ter que ler, aprender um pouco mais sobre como que funciona, uma introdução às fórmulas, como criar sua primeira tabela dinâmica, que é uma das ferramentas muito importantes que nós temos dentro do Excel, para fazer análise de dados, para analisar informações, principalmente um número muito grande. E depois, dentro do nosso curso, não nessa etapa iniciante, mas em uma outra etapa, você pode também aprender como funcionam as tabelas dinâmicas, além também de planilhas. O Excel ele já te entrega planilhas prontas, onde você tem apenas que fazer as edições iniciais e colocar as suas informações, né? Tem opções de calendários aqui também. No nosso caso, nós vamos iniciar com a pasta de trabalho em branco, para poder entender um pouco mais como que funciona e o que é o Excel. Tá? A nossa aula inicial hoje é exatamente para poder aprender um pouco mais sobre ele. E o Excel, quando você inicia, ele normalmente assusta a maioria das pessoas, né? Vem um monte de quadradinho, um monte de retângulo. E como que ele funciona? Ele tem esse formato de grade. E dentro dessa grade, você vai perceber que esses retângulos compõem, né, a planilha que nós chamamos, que é a planilha geral. E cada quadradinho desse tem um nome específico chamado de célula. Então todas as células dentro do Excel aqui compõem essa grade total que nós chamamos de planilha. Então a planilha do Excel, gente, é toda essa região, né, que você consegue trabalhar. E aí vem até uma curiosidade para você. Tem muitos alunos que normalmente me perguntam assim: Robert, mas o Excel, ele é infinito? O Excel, ele tem um fim? Porque eles vão descendo aqui, ó, e não conseguem chegar a um fim. Como que eu faço para alcançar o final do Excel? Tem um atalho que é muito interessante, que você pode até testar aí no seu computador agora, se você tiver com o Excel aberto, eu recomendo que esteja, que é segurar o Ctrl do seu teclado e apertar a setinha para baixo. Então ele vai descer até a última célula disponível aqui no nosso Excel, que é a célula 1.048.576, tá? A última linha, na verdade, disponível aqui do nosso Excel. E em relação a colunas, se eu apertar o Ctrl e a seta para a direita, ele vai vir até a coluna XFD. Então como que funciona essa questão das colunas? Na verdade, como que funcionam as planilhas, né? A planilha do Excel é formada por colunas e por linhas. Então você vai perceber aqui que nós temos a coluna A, B, C, D, na parte superior, até chegar ao Z. E quando ele chega no Z, ele começa a B, a C. E as linhas são compostas por números. Então, o que é interessante é que cada célula dessa, cada retângulo desse, ele tem um nome. Você vai perceber que em cima nós temos um negócio chamado de caixa de nome. Você pode deixar o mouse em cima que você vai conseguir ver. Então, cada célula tem um nome, que é basicamente a junção de uma coluna com uma linha. Mas voltando aqui à parte da coluna. Se eu apertar o Ctrl e a seta para a direita, eu vou encontrar lá a nossa última coluna do Excel. Então, avançando aqui também, eu faço isso muito com a setinha do seu teclado. Dá para ir avançando aqui de maneira bem rápida. Então, ele vai chegar até o AZ, depois vai vir BA, BB, enfim, ele vai juntando as letras aqui até chegar àquela nossa última coluna que nós vimos agora há pouco, ok? Então, basicamente, a planilha do Excel, né, que é muito falada, é essa área aqui que está disponível. O que é interessante de se fazer? Você abriu o Excel, é interessante já salvar ele. Você deixa ele salvo em algum local para não ter nenhum tipo de problema de perca de arquivos.
Eu falei lá no início da aula que se você fizesse pela opção de novo na área de trabalho, ele já ficaria salvo. Mas e se eu acabei de abrir o Excel e eu quero salvar? Como que eu faço? Uma das maneiras muito práticas que você tem é clicando nesse disquete aqui da parte superior, ou você pode vir também na guia de arquivo. Nós temos aqui a opção de salvar como, né, para salvar pela primeira vez, senão... eu já tenho um arquivo que está salvo no meu computador, eu fiz alguma modificação, o que eu faço? Aí você vai apenas na opção de salvar, se não, é a primeira vez, vem salvar como. Então venho aqui, ó, procurar, e eu consigo localizar dentro do meu computador um local onde eu queira salvar esse arquivo, ok? Então eu vou salvar aqui mesmo. Inicialmente eu vou salvar na área de trabalho, apenas para questão didática, né, para a gente mostrar como funciona. Eu vou botar aqui aula, interface Excel. E aí você clica em salvar e ele já vai salvar o seu arquivo. Tem uma dica que é muito legal também, que eu utilizo bastante, que é um atalho para salvar os arquivos do Excel, assim como do Word e do PowerPoint também, que é a tecla F12 do teclado. Quando eu aperto F12 no meu teclado, ele já vai direto para a tela de salvamento. Então se você quiser utilizar esse atalho aí, também muito interessante. Então como que funciona? Depois que você salva, na parte superior você encontra aqui o nome do seu arquivo, que também, gente, entra uma noção muito importante aqui do Excel, que é o seguinte: o arquivo do Excel, esse arquivo que nós abrimos do zero, ele é conhecido como pasta de trabalho. Vocês viram agora há pouco, né, quando a gente foi criar, ele apareceu lá, nova pasta de trabalho em branco. Então, a pasta de trabalho, ela pode ter várias planilhas, ela pode ter várias áreas como essa que você está vendo aqui. E como que eu faço para criar uma nova planilha? Na parte inferior do seu Excel, você vai perceber que tem o nome aqui, ó, planilha 1, e eu posso clicar no sinal de mais para criar novas planilhas. Então imagina que você está fazendo uma organização por meses. Então eu poderia criar aqui 12 planilhas, cada planilha para um mês específico, e aí para renomear essa planilha é muito simples, você apenas precisa clicar 2 vezes em cima, escrever e depois apertar a tecla Enter. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vejo muitas pessoas cometendo o erro de não renomear as suas planilhas. Então imagina você ter 12 planilhas e você não dá um nome para elas, fica planilha 1, planilha 2, planilha 3. É muito confuso de encontrar as informações, então renomear é essencial, assim como também dar um nome correto para a sua pasta de trabalho é muito importante para que você não fique perdido depois. Então você faz essa parte de renomear e vai facilitar muito sua vida no futuro, eu garanto. E para a gente finalizar essa parte inicial aqui, né, que é da interface, nós vamos observar a faixa de opções do nosso Excel. Então, assim como todos os programas do pacote Office, nós temos aqui a faixa de opções na parte superior, guia de arquivo, onde nós temos aqui até mesmo como criar um novo documento em branco, uma pasta de trabalho em branco. Tenho aqui a página inicial, guia inserir, guia layout de página, fórmulas, dados. Então eu tenho algumas opções aqui. Dentro do nosso curso iniciante, nós vamos dar um foco muito grande aqui na página inicial, aprender um pouco mais sobre essas formatações, grupo de número aqui também, que é muito essencial. E só para a gente poder finalizar aqui de maneira bem legal, vamos mostrar como que eu insiro informações, né? Então, quando você clica numa célula, nesse momento estou selecionado a célula B2, eu posso simplesmente digitar bom dia, ou eu posso digitar iniciamos a nossa aula. E é isso. Aguardo você na próxima aula, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o Excel.